Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Ontem nós tivemos o feriado da Páscoa, um dos dias mais importantes para nós cristãos, que foi o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias de crucificado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele vive. Então ontem nós tivemos aí o feriado da Páscoa. O ministro Cássio Nunes atendeu uma ação movida pela ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, e ele então liberou em todo o país os cultos religiosos presenciais. Isso atendendo a algumas recomendações, como por exemplo, só ter 25% do número de pessoas no templo. Por exemplo, se uma igreja para 100 pessoas, só poderia ter ali 25 para ter o distanciamento social, o uso de máscaras, o uso do álcool em gel e etc. E o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse a princípio que não cumpriria a ordem, porque não cumpriria a decisão, né? Porque era uma decisão monocrática e ele só respeitaria se fosse uma decisão do plenário do Supremo. Mas então o ministro Cássio Nunes pediu que a polícia, mandou, né, a Polícia Federal fazer cumprir essa decisão dele lá em Belo Horizonte, e o prefeito então voltou atrás. Mas já há a decisão aí do ministro Gilmar Mendes, voltando, desfazendo o que o ministro Cássio Nunes tinha decidido, né? E em São Paulo, por exemplo, o Gilmar Mendes já deu uma decisão dizendo que não é para liberar e é para se proibir, então, os cultos nas igrejas. Mas, enfim, isso é uma briga lá do Supremo e, infelizmente, nós vemos essa politização a respeito da pandemia. E falando em politização da pandemia, vocês vão ver a que ponto que chegou essa politização. Eu vou mostrar algumas notícias para vocês aqui, para vocês verem aonde que se chegou, o nível de politização que chegou dessa pandemia, e isso está fazendo muito mal a todos nós, porque muitas pessoas estão morrendo devido a essa politização. Antes eu peço que você observe aí, se não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva, clique no botão inscrever-se, se inscreva. Depois de inscrito, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado de novos vídeos que eu venha postar aqui no canal, e também não se esqueça de, ao final do vídeo, deixar o seu like. Vamos ver aqui uma primeira notícia aqui do Poder 360. Vacinado, o presidente da Argentina está com o Covid-19. O presidente da Argentina ele recebeu a Sputnik V, a vacina russa, né, em janeiro, e ele teve dor de cabeça e febre. Então, vocês veem aí que o Alberto Fernandes, que é um dos esquerdistas que mais politizam essa situação toda, ele tomou ali a Sputnik, ele tomou 2 doses da vacina e ele agora teve o Covid, ou seja, aquilo que eles falavam da vacinação, que a única solução era a salvação do mundo, era essa vacina. Infelizmente, parece que não vai ser bem assim. Pelo menos o presidente que tomou as 2 doses, ele foi infectado. E eu conheço 2 pessoas, uma aqui na minha cidade e uma na cidade vizinha aqui, onde eu moro. Inclusive, uma era enfermeira, ela tinha tomado as 2 doses já, não sei qual a vacina que ela tomou, mas ela já tinha sido imunizada com as 2 doses do imunizante, e ela foi infectada pelo vírus chinês e ela acabou vindo a óbito. Tem um outro também, cidadão de uma cidade próxima aqui, aconteceu a mesma coisa, também tinha tomado as 2 doses do imunizante e também foi infectado pelo vírus chinês e também veio a óbito. Então, infelizmente, a expectativa que nós tínhamos em relação a essa vacina, ela não está se confirmando e nós estamos tendo aí, digamos assim, uma decepção. O resultado está sendo decepcionante. Estudo no Chile mostra que vacinados com a vacina aqui lá do país dos amigos do Dória, né, tem baixa qualidade de anticorpos. Essa aqui é aquele imunizante que o Dória fez tanto lobby para adquirir, né? Segundo ele, seria a salvação, ele salvaria milhões de vidas. E ela apresentou um pouquinho mais de 50% lá nos testes, né, de eficácia.
E agora, lá no Chile, que é um dos países da América Latina que mais vacinou, o número de infectados tem aumentado, infelizmente. E isso também prova que o imunizante não está tendo a eficácia que era esperada. E o mais grave, além de tudo, essa ineficácia desses imunizantes, o mais grave é isso aqui, meus amigos. Olha, com 43 milhões de imunizantes distribuídos no Brasil, só 19 milhões foram aplicadas. Imagina vocês se fosse a responsabilidade do presidente da República fazer essa vacinação. Imagina vocês o que estaria acontecendo com a mídia. O que vocês acham que aconteceria se menos da metade das doses que foram distribuídas foram usadas, se isso aqui fosse uma responsabilidade do presidente? Mas como é responsabilidade dos prefeitos, a mídia não está dando muito destaque para isso. Precisou do presidente da Câmara, o Lira, dias desses aí, chamar a atenção da imprensa, para que a imprensa se atentasse para isso, porque menos da metade das vacinas estão sendo aplicadas. Isso aqui era caso de chegar num dia, no outro dia já ter sido aplicada na população. Não é para guardar essa vacina nem um dia diante da gravidade da situação. Porque o Brasil é um dos países que mais tem tradição, né, nessa questão de vacina, de imunizantes, e ele tem uma estrutura muito boa para fazer isso. E ele pode sim ser feito. Chegou num dia, no outro dia já é para ter sido aplicado. Então não é para ser guardado, não é para ter um déficit de mais da metade das doses sem ter sido ainda utilizadas. E não se sabe por que isso está acontecendo. E aí nós vemos uma outra notícia aqui, não é relacionado exatamente a esse assunto, é um outro assunto, mas também pode dizer respeito muito. Pode ser ligado diretamente a isso também, porque verba de publicidade da gestão Dória será 69% maior em 2021. Meus amigos, nós estamos, como eu disse, numa pandemia. O Brasil está se endividando, cada vez mais se endividando, para pagar auxílio emergencial, para gastar com toda essa pandemia que está acontecendo. E o governador João Dória aumenta em quase 70% a verba publicitária. Outro assunto que eu pergunto para vocês: se fosse o presidente da República que aumentasse em 69% a verba publicitária, o que vocês acham que estaria acontecendo? Mas, como é o queridinho da imprensa, o dono da TV Cultura ali, o João Dória, silêncio total da grande mídia. E aí nós vamos aqui, então, para o escândalo que foi descoberto ontem, né? 8 milhões de reais de Dória e Manhattan Connection. O Dória, todos vocês sabem, a TV Cultura ela é gerida ali pelo governo do estado de São Paulo, no caso hoje o Dória. E a TV Cultura, então, contratou o Manhattan Connection, que é o pessoal lá do Mainardi, Diogo Mainardi, é o pessoal do antagonista. E eles falavam, então, que não tinha dinheiro público envolvido. E agora foi descoberto que há um valor de 8 milhões de reais. Não é 8 mil, não. 8 milhões de reais pagos para o pessoal do antagonista, lá na TV Cultura, para fazer esse programa Manhattan Connection, que migrou lá para a TV Cultura, está sendo pago com o nosso dinheiro. E não é qualquer dinheiro, são 8 milhões de reais. E vocês veem a hipocrisia do governador João Dória. João Dória, aquele mesmo que foi eleito usando aquela camiseta Bolsodória, né, usando o nome do presidente. E ele, depois de eleito, ele se tornou um dos inimigos, podemos dizer assim, né? Não é nem adversário político, ele se tornou realmente inimigo, ele odeia o presidente Jair Bolsonaro. E com certeza ele já não gostava antes, mas como ele tinha interesse nos votos dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, ele então se sujeitou
ali a usar aquela camiseta Bolsodória. Ele foi eleito e hoje ele está fazendo tudo isso aí, usando o dinheiro público, né, para fazer já a sua campanha para o ano que vem, que parece que já foi para o fundo do poço também. O Dória não tem nenhuma condição de ser candidato à presidência. Talvez ele seja candidato à reeleição para governo, mas mesmo assim ele não tem condição de vencer. Ele realmente está no fundo do poço. Então nós estamos aí com essa situação catastrófica de pessoas indo a óbito, e nós vemos governadores que receberam milhões e milhões de reais, daqueles, acho que foram mais de 500 bilhões que o governo enviou para os estados, né? Tinha enviado 420 bilhões até o mês passado, e esse dinheiro estava sendo usado para outros fins, para outras finalidades. Aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, a prefeitura aqui recebeu 34 milhões de reais, uma cidade de 100 mil habitantes. E até hoje, a prefeita aqui não explicou ainda para onde foi esse dinheiro, porque eles ficam fazendo lockdown, fechando o comércio, falindo as empresas, causando desemprego, mas não explicam para onde foi o dinheiro, os 34 milhões que aqui vieram. E eu imagino que isso no Brasil inteiro esteja acontecendo. Prefeitos e governadores pegaram essa verba bilionária e, infelizmente, ao invés de aplicar no combate ao vírus chinês, aplicaram para outros fins. O povo está morrendo nas filas dos hospitais. A saúde pública já era catastrófica bem antes do vírus chinês, e piorou, né? Piorou muito, porque aumentou o número de pessoas doentes. E aí os prefeitos e governadores, ao invés de pegar esse dinheiro e aplicarem para a devida finalidade, que seria a saúde, eles estão pagando funcionários, estão fazendo obras estruturais e estão deixando o povo à míngua. E o pior de tudo é que ainda colocam a culpa, na maior cara de pau, colocam a culpa no presidente. O presidente que teria fechado os hospitais de campanha, por exemplo, coisa que eles construíram, os governadores construíram em alguns estados, nem utilizados foram, e esses hospitais foram desmanchados, né? Foram gastos ali milhões, e eles não dão nem satisfação. A PGR, inclusive, mandou para todos os governadores, né, os 27, incluindo o Distrito Federal, pedindo que eles explicassem o que foi feito com os hospitais de campanha, e eles, até a semana passada, tinha 9 governadores que não estavam nem aí, nem explicação eles deram para a PGR. Lá no Pará, por exemplo, o Helder Barbalho já tem um Ministério Público pedindo o afastamento dele. Nós já tivemos lá em Santa Catarina, governador afastado, no Rio de Janeiro. Então, a corrupção nos estados, esse pessoal não consegue ficar sem roubar o dinheiro público. E quando eles veem muito dinheiro, foi o que aconteceu na Copa do Mundo, né? Quando eles viram aquele montante de dinheiro gigantesco, eles caíram em cima igual ratos. E agora, novamente, eles não estão preocupados se o dinheiro é da saúde, se vai morrer pessoas por conta disso. Não. Eles querem encher os seus bolsos e depois, se tiver que responder lá na justiça, eles apostam na impunidade, porque todos sabemos o que acontece aqui no Brasil, principalmente com o STF. O STF solta todos os bandidos, acaba soltando, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, o governador na época, Silval Barbosa, que era o governador na época da Copa do Mundo, teve aqui um roubo de quase R$1 bilhão, né, a quadrilha que ele montou aqui, e tem ninguém preso, todo mundo solto. Então o crime compensa nesse país da impunidade, que é o nosso Brasil, infelizmente, e essa impunidade é comandada pelo STF, e os corruptos, eles se sentem muito à vontade para nos roubar. Então, meus amigos, era isso. A gente se indigna com toda a situação, mas a gente fica, parece que de mãos atadas, sem ter muito o que fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. E uma delas é a gente parar de obedecer essas ordens absurdas que prefeitos e governadores vêm colocando e vêm acabando com o Brasil, falindo empresas e causando desemprego aos milhões.
Era isso por hoje, meus amigos. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, que a semana de vocês seja muito produtiva. Nós nos vemos aí, então, no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.